Aliás, é bom dizer que ele trouxe aqui a sua filha, que é a médica Carolina Estrela, que vai falar agora em nosso programa. Muito obrigado, Romildo Campodónio, pela sua visita, e da médica, sua filha, que fala agora aos ouvintes da Sociedade News FM 102.1. Bom dia, doutora. Bom dia, Silvério. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Sociedade News. Bom dia ao pessoal da bancada. Eu queria agradecer pelo convite, dizer que é muito bom a gente estar aqui falando sobre o que a gente faz, que é trabalhar com saúde. A senhora disse fazer o que a gente faz, trabalhar com saúde. Qual é a área da senhora? Então, eu sou médica otorrinolaringologista. Eu sou médica formada há 8 anos, inclusive estou completando hoje 8 anos de formada pela Escola Baiana de Medicina. E me formei em otorrinolaringologia pelo Hospital Otorrinos aqui de Feira de Santana, onde hoje eu atuo como prestadora de serviço e também ajudo a formar novos residentes, que eu trabalho como preceptora também da residência médica. Qual é a doença nessa área mais procurada lá no seu escritório, no seu consultório? Sem dúvida, a doença mais comum que os pacientes procuram a gente é a rinite, que é uma inflamação do nariz, que tem várias causas, mas mais comumente a gente associa um processo alérgico, e principalmente nesse período do outono e inverno é onde as crises elas aumentam mais. Então os pacientes frequentemente procuram a gente para a gente fazer um tratamento específico para a rinite. E a sinusite é muito procurada? Também. Existe uma grande confusão entre rinite e sinusite, né? São parecidas? São, mas não são iguais. As pessoas acham que é uma doença só, né? Os pacientes, eles já entram no consultório falando pra gente que eles têm rinite e sinusite, só que, na verdade, a rinite é muito mais frequente e crônica, na maioria das vezes, e a sinusite, normalmente, ela acontece após um quadro de resfriado. É como se fosse uma gripe mal curada. Então, o paciente tem um quadro de resfriado, que é uma infecção viral, e após, em média, 7 a 10 dias, quando o organismo não consegue combater o processo infeccioso, isso evolui para uma sinusite aguda, que aí o paciente tem a secreção, às vezes precisa fazer uso do antibiótico, e na maioria das vezes os pacientes eles ficam curados. Então, a gente sempre ouve dizer que sinusite não tem cura, mas tem. O processo crônico acontece em alguns pacientes mais específicos. E a sinusite tem cura? Tem cura, sim. Quando bem tratada, quando bem diagnosticada, na maioria das vezes ela vai ter cura. O processo, para ele cronificar, o paciente geralmente tem alguma alteração anatômica ou alguma alteração da produção do muco no nariz. Ele tem que ter algum fator que justifique esse processo virar crônico. Mas a maioria das vezes ele é agudo. Então, a maioria dos pacientes que falam pra gente que eles têm sinusite, eles não têm. Eles tiveram em algum momento da vida, como qualquer infecção, e estão curados, mas acreditam que tem isso pro resto da vida. Doutora, quando o cidadão bebe água gelada ou recebe um ar frio e que ele sente o nariz entupir, isso é o quê? Isso é uma rinite. Chama-se rinite? Isso. A rinite é uma inflamação do nariz que pode estar associada a diversos fatores externos. Então, rinite é qualquer sintoma nasal constante. Então, se você tem nariz entupido, coriza, espirro, isso é uma rinite. Agora, o que é que muda é o sobrenome. Ela pode ser alérgica, quando você faz um teste alérgico e tem alergia a determinada coisa. Ela pode ser do idoso, da gestante, e essa específica do frio, da mudança de temperatura, é chamada de rinite idiopática. Então, são aqueles pacientes que têm sintomas quando entram em contato com gelado, ar-condicionado, ventilador, quando muda o tempo. E a rinite tem cura também? Dependendo do tipo da rinite tem. Por exemplo, a rinite da gestante, ela acontece no período gestacional e após o parto esse quadro se resolve. Mas a rinite alérgica, que é a mais frequente que a gente vê, ela não tem cura, ela tem controle. Existe tratamento específico, a gente faz tratamento com comprimido, com spray nasal e a gente consegue controlar essas crises. Então a diferença entre rinite e sinusite é que sinusite dói e rinite não. Pode doer, rinite também. É porque assim... A rinite pode doer? Pode. Dependendo da intensidade do processo da rinite, a gente pode ter uma sensação de nariz entupido e uma sensação de pressão na face. Mas não quer dizer necessariamente que seja uma sinusite bacteriana e que tenha que tomar antibiótico. É porque, como é muito enraizado isso de que doer o rosto é sinusite, tem que usar antibiótico, a gente hoje tem tentado mudar muito essa visão. Até porque, mesmo no quadro de sinusite, a maioria dos quadros eles resolvem sem antibiótico também. Então não é obrigatório você ter uma sinusite e tomar antibiótico, mas a rinite também pode dar dor na face. Só que o quadro é um pouco diferente.
E a pessoa está sempre com o nariz entupido, isso também é rinite? É rinite também. Qualquer sintoma nasal constante é uma rinite. Meu nariz entope sempre, é uma rinite. Ô, rinite danada, hein? Rapaz. O disparado é a doença mais comum do otorrino, é a doença que o paciente mais procura a gente. É a mais comum? É o que o paciente mais, em termos de frequência, o paciente mais procura a gente. A rinite causa tudo isso, entupimento do nariz. Por definição, para a gente dizer que um paciente tem rinite, ele tem que ter sintomas nasais, que inclui obstrução nasal, que é o nariz entupido, coriza, espirro e coceira. Essa coceira pode ser no nariz, nos olhos, no ouvido, na garganta, no céu da boca. Então, se o paciente tiver algum desses sintomas frequentes, a gente diz que ele tem uma rinite. Agora, se ela vai ser alérgica ou não, a gente tem que fazer um teste alérgico para dizer se é alérgico ou não. E coceira nos ouvidos? Então, a coceira no ouvido pode ter duas causas principais. A própria rinite pode coçar o ouvido, mas doenças do próprio ouvido também fazem ele coçar. A primeira coisa é aquele paciente que tira muito a cera, que limpa muito o ouvido. E aí já vem a questão do cotonete, né? Que a gente aprende a vida inteira que a gente tem que limpar o ouvido com cotonete e na verdade é errado. A gente não usa cotonete para limpar o ouvido. E aí, quando você tira muito essa cera, essa pele do ouvido fica desprotegida e acaba sendo a principal causa de coceira no ouvido. Ou seja, a ausência de cera faz o ouvido coçar. É interessante, né? E que recomendação a senhora faz, assim, doutora Carol? Pode ser Carol, pode né? Pode ser Carol. Carol sim. com K. Não é Carol com K problemática. Sim, não é com K? É com K, mas não é aquela outra Carol com K, não. Assim. Não é a Carol com K aquela não, do Big Brother não. Sim, mas de qualquer forma será Carol com K. Mas eu sou com K também. Com K, né? Isso, o meu é com K. Interessante. Sim, o que é que a senhora recomenda, então? Então, a recomendação que a gente faz em relação à limpeza do ouvido é o uso de uma toalhinha mesmo. Você enrola a toalhinha no dedo mindinho e vai enxugando o ouvido lá dentro. O uso do cotonete, né, que é o nome mais popular, mas na verdade das hastes flexíveis, ele pode ser feito apenas externamente, nessa parte do pavilhão auricular. Mas ele não deve ser feito introduzindo no canal do ouvido, até porque a cera lá é uma proteção. A cera tem diversas funções, só que a gente também cresce ouvindo dizer que cera é sujeira e que a gente tem que limpar o ouvido. E na verdade ela não existe à toa, ela tem a função de lubrificar a pele do canal do ouvido, de produzir enzimas para matar bactérias, funciona como um repelente natural, por isso que muitas vezes um inseto ele bate no ouvido e sai, ele não entra. Então não é à toa que ela está aí, ela só deve ser removida quando ela está em excesso e causando algum sintoma. Pois é, boa informação. Beto, você quer perguntar alguma coisa, doutora Carol? Bom, é delegado. Vamos lá, certamente, né, Silvério? O assunto é muito relevante, né? De interesse de todos que estão ouvindo. Eu vou ter uma curiosidade de saber o seguinte: a diminuição da audição, né, em um dos ouvidos, né, ele pode se dar pelo acúmulo de cera, né? A pessoa que não limpa o ouvido com frequência, ou pode ser sinal de um outro problema, essa audição diminuída, ou seja, você ouvindo melhor com um ouvido do que com o outro, né? Quando o paciente ele tem a queixa de que ele está escutando menos, a primeira coisa que a gente faz é a otoscopia, que é o exame do ouvido. Então, se houver cera em excesso, a gente faz a remoção dessa cera para ver se o paciente volta a escutar normal. Caso ele, depois da limpeza, ele volte a escutar normalmente, então a causa realmente foi o excesso de cera. Se ele não voltar a escutar normalmente, aí a gente tem que pensar em algumas causas de surdez. Então, existe a surdez súbita, que é um tipo de perda auditiva súbita e que normalmente é unilateral. Existem causas genéticas que podem levar à perda apenas de um ouvido. Um processo infeccioso, então se você tiver um otite, você pode temporariamente ficar sem escutar naquele ouvido que está inflamado, mas a cera ela pode sim ser uma causa de perda auditiva temporária. Então você remove a cera e o paciente volta a escutar normal. Ok, muito obrigado. Pois é, doutora, então o ouvido tem esse segredo todo, inclusive uma moça me deu um beijo violento no ouvido e furou a membrana, segundo o médico disse que furou a membrana. Eu perdi um pouco da audição desse ouvido.
Isso não recupera, não é? Assim, ó, todas as vezes que a gente tem uma perfuração traumática do tímpano, nesse caso, por exemplo, esse beijo, né? A membrana é o tímpano? Isso, a membrana timpânica é a membrana que a gente fala do ouvido, é o tímpano, né? Ok. Então, esse tímpano, ele faz parte do processo de condução do som. Quando a gente fala com a pessoa, esse som entra no ouvido, vibra o tímpano e aí vai ser transmitido. Então, por isso que a perfuração do tímpano leva a uma perda de audição. E aí, quando você tem um trauma dessa membrana, ou por esse beijo que causa uma pressão muito intensa ali do ouvido, ou um trauma mesmo, a pessoa toma um tapa na orelha, né? E isso pode levar a essa perfuração que pode fechar sozinha. Em média, a gente aguarda até 3 meses para ver se vai fechar. E se não fechar, pode ser fechada cirurgicamente. Existe cirurgia para fechar essa perfuração. Ok, eu estou satisfeito com as respostas. Agora, lamento não ter mais tempo para a gente continuar essa entrevista, mas não vai faltar oportunidade e outra oportunidade. Com certeza. O seu retorno aqui ao nosso programa. Ô, Silvério, dá tempo de fazer só mais uma pergunta? Dá. Vou aproveitar a oportunidade, né? Não é sempre que a gente tem uma profissional da área aqui para esclarecer algumas dúvidas, né? A minha filha mais nova, Vitória, ela tem uma irritabilidade frequente que, pelas suas colocações, eu acho que deve ser algo relacionado com rinite. Isso. Né? E nesses casos assim, o que é mais indicado ou que se deve evitar, né? A pergunta é essa. Pronto, essa é uma ótima... Diminui esse gelo aqui porque eu estou com rinite. Então, isso é uma coisa, né? O ar-condicionado é uma das coisas que pode realmente irritar o nariz. Causa rinite, não é, doutora? Porque assim, ó, o ar-condicionado ele é um ar frio e seco. Então, quando a gente fica respirando esse ar o tempo todo, ele pode irritar a nossa via aérea, já que a gente precisa de um ar que seja quente e úmido até para chegar aos nossos pulmões. Então, uma das coisas que a gente tem que evitar para o paciente com rinite é o ar-condicionado. Ou se não tiver jeito, tiver que usar, fazer a manutenção frequente. Se for usar o ventilador, precisa fazer a limpeza também constante e não deixar virado para o paciente, onde é que esse ventilador ele fique circulando. E coisas do ambiente, poeira, ácaro, mofo, né? Isso tudo precisa ser limpo também. Não estou aguentando esse gelo aqui, eu estou com rinite, rapaz. Está muito frio aqui. Pode usar também capa protetora para o colchão e para o travesseiro, que é a capa anti-ácaro, que já evita o acúmulo, porque o ácaro ele basicamente se acumula ali no travesseiro, no colchão. Trocar roupa de cama com frequência, colocar colchão e travesseiro no sol, olhar se tem alguma infiltração no quarto, umidade. Então e o principal, não deixar o quarto cheio de coisa. Às vezes o quarto da criança tem muito brinquedo, bicho de pelúcia, tapete, cortina, livro. Então tudo isso acumula poeira. Então o ideal é que não tenha nada disso no quarto. Quer dizer, deve evitar poeira acima de tudo, né? Isso. Os alérgenos mais comuns que irritam o nariz são poeira, ácaro e mofo. Então são as coisas que a gente precisa evitar. Ô Paulo, tá vendo aí por que é que eu não tô aguentando esse ar-condicionado aqui? É que eu estou com rinite? Pois é. E agora, e que moça perversa essa que deu um beijo no meu ouvido, Foi, né? Exatamente. Ele causou uma perfuração e perdeu a audição por conta disso. Perversa. Doutora Carol, muito obrigado pela sua presença ao nosso programa. Eu que agradeço. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato também com o meu Instagram. Lá a gente tira as dúvidas, tem várias A senhora pode legais. anunciar onde é que a senhora atende? Eu atendo aqui em Feira, no Hospital Otorrinos, atendo também no Doutor Saúde e no Saúde Center. E atendo algumas cidades também do interior. Pois é, então quem precisar do serviço aqui, do trabalho da doutora Carol, é só se dirigir aos endereços que ela citou. Isso. Eu queria agradecer a vocês. O Instagram é doutora.carolestrela.otorrino. Lá tem todos os locais de atendimento, tem algumas postagens bem legais falando sobre os assuntos mais comuns associados ao otorrino e também serve como meio de comunicação para a gente tirar as dúvidas também. Ok, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Obrigada a vocês. O que precisarem, estou por aqui. É só te convidar novamente. Okay. Bom dia a todos. Bom dia. Agora 10h48, nosso intervalo. Estamos apresentando.